Então, as denominações, as instituições denominacionais, essa igreja, esse tipo de organização passará pela grande tribulação. Por quê? Porque são todas organizações que estão debaixo de um sistema. Esse sistema corrompido, religioso, que nós sabemos muito bem o que nós estamos falando, esse sistema, ele não tem como ser arrebatado, esse sistema, para o céu. Não. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Aqui é o apóstolo Wagner Miranda com você para mais um momento de uma breve aula sobre a igreja e a grande tribulação, parte 2. Vamos para a nossa aula. Deus abençoe. Escola Teológica do Reino. E a maioria desse sistema organizacional estão na carne, estão vivendo um sistema corrupto por detrás dessas grandes convenções, grandes catedrais, está manipulada pelo poder de Satanás, manipulada pelo diabo. A Bíblia descreve muito bem acerca dos agentes de Satanás que trabalham em favor disso, em prol disso. Paulo ele diz que o espírito do anticristo ele opera, o espírito do anticristo, não ele encarnado. E ele diz que o mistério da iniquidade também opera. Paulo disse isso em Tessalonicenses. Paulo disse isso em suas cartas. Então, a igreja orgânica, a igreja do Senhor Jesus, Deus vai tirar do meio dessa organização a igreja dele e vai arrebatar a igreja dele antes da grande tribulação. Jesus, em Isaías 61, ele então descreve aqui, o profeta Isaías, ele descreve o ministério de Jesus Cristo. Ele descreve o ministério. O Espírito do Senhor Jeová que estava sobre ele, pois que ungiu para anunciar boas novas, né? Aos pobres, enviou para proclamar a remissão dos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade, por remissão. Então, ao citar o texto, Jesus Cristo ele vai contextualizar a sua própria palavra, pois ele é o próprio verbo, quando ele vai fazer essa leitura em Lucas capítulo 4, a partir do verso 18, Jesus ele vai ler esse texto e vai acrescentar da vista aos cegos aqui, porque ele precisava trazer a cura dos cegos. No tempo do Antigo Testamento, não houve cura de cegos. Jesus Cristo, então, ele vem e começa a ministrar a cura nos cegos, por alguma razão que se explica, mas o objetivo do que eu preciso falar agora é acerca dos textos que trata de Mateus 24. Mateus capítulo 24. Olha que Jesus Cristo, ele estava tratando de um assunto muito particular. Jesus está tratando de um assunto muito particular em Mateus 24. Eu quero ler para você. Mateus capítulo 24. Aqui nos seus versos de número 3. Nós gravamos o primeiro vídeo falando do versículo 1. Né? E no verso de número 3, Jesus está tratando de um assunto importantíssimo que ele trata aqui. Né? Mateus 24, verso de número 3, que vai dizer assim, mais tarde, quando Jesus estava sentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos à parte, dizendo: declara-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do sistema do mundo. Eles estão perguntando. Algumas traduções implica fim do mundo. Aqui, nosso amado e querido doutor Alderi Nelson Rocha, que trouxe a correção das traduções do mais próximo do original, do grego, do hebraico, diz sistema do mundo. Então nós estamos aqui diante de uma fala de Jesus Cristo, de uma fala dos discípulos, que a preocupação dos discípulos que
não era válida, pois eles já não eram contados como Israel mais, porque eles eram discípulos. E Jesus vai tratar Mateus 24, a partir dos versos subsequentes, com Israel. Então, ao responder Jesus, lhe diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha que palavra, Jesus ele resumiu aqui: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então ele vai falar acerca dos sinais que acontecerá antes do rapto da igreja, né? Os sinais que principiam as dores, os sinais messiânicos e eclesiológicos que traz um princípio, os falsos profetas que vão se proliferar. Então ele vai dizer que, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, né? E esses sistemas eclesiológicos que nós estamos falando sobre ele, citei agora há pouco, que é um sistema que vive no meio de uma gama de corrupção, que trata do versículo 5 que Jesus diz, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e a muitos enganarão. Então, isso é o sistema que apoia, isso é o sistema que recebe essas pessoas. Por isso que eu disse sobre o sistema religioso, eclesiológico, sistema. Então, o que acontece? E ele diz: e ao vires de guerras, rumores de guerras, mas vede que não vos alarmeis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus ele vem falando dos sinais políticos, de grandes guerras, grandes rumores de guerra, ele vem falando, tratando de assuntos visíveis aos nossos olhos nos dias de hoje, que nós estamos contemplando, né? E ele vem falando aqui, levantará a nação. Então nós estamos diante de alguns sinais aqui poderosíssimos, né? E quando ele vem falar no seu versículo de número 12, 24, 12, Jesus ele disse assim: e por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade, que é aquele pecado costumeiro que a pessoa costumou em fazê-lo, o vício do pecado, que se torna iniquidade na vida de uma pessoa. E essa iniquidade que tem proliferado no meio do sistema religioso, onde as pessoas não têm mais pudor, as pessoas não têm mais decoro, as pessoas não têm mais ética, as pessoas não têm mais temor de Deus, não tem mais, através do temor de Deus, santidade, porque o temor produz santidade. E aí as pessoas estão agora em seus pecados costumeiros, institucionalizado, e institucionalizou o pecado sobre sua carne, e eles vivem na carne. E então, por causa disso, o amor esfria. Por causa disso, o amor, ele esfriou, e ele está esfriando a cada dia mais. Então, o poder da multiplicação da iniquidade, que é uma institucionalização que leva o povo ao vício do pecado, né? Quando o pecador quando o pecado é aturado por causa da corrupção de todos, isso vira um costume e forma um núcleo, e isso vira uma cultura, que é a força da cultura, é o hábito, e aí as pessoas têm o hábito de pecar, o hábito de esconder os seus vícios, de esconder seus pecados, e vive uma iniquidade, e isso faz com que o amor esfrie, porque cada um agora vai viver para si próprio, vai viver para si, e não em favor do reino. Desculpa aí os tropeções, as palavras, porque são palavras difíceis de citar, e a gente precisa corrigir muitas falas do nosso português. Então, e essa correção é plausível, a gente voltar e reparar, porque isso não está no meu perfil. Então, o que acontece? E no verso 13 do capítulo 24 de Mateus diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual fim? Que fim? O fim do verso 6 de Mateus 24, que diz: e eu virei de guerra, rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Olha só, ainda não é o fim.
aqui não é o fim, mas aqui ele está dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos diante de um segredo, né, para ser salvo. O segredo para ser salvo é viver acima de qualquer escândalo e perseverar até o fim. Então, não somente até o princípio das dores, porque o fim não é o arrebatamento. O fim o fim consuma-se na guerra do Armagedon. O fim, ele consuma-se na guerra do Armagedon. Então, esse fim, ele está tratando aqui de uma situação poderosa, de uma situação gloriosa. Então, mas depois do arrebatamento, muitos ainda alcançarão a salvação segundo a Bíblia, né? Mas se requererá deles a difícil perseverança, porque eles estão passando pela espada nesse dia de grande tribulação. Estou falando aqui pausadamente, devagar, porque eu estou meditando nesse texto do versículo 13, que forma uma situação, porque aqui não está falando de um fim que a igreja atravessará como a grande tribulação. Aqui está falando de um fim que superará aqueles que perseverarem diante dos escândalos, diante das perseguições, diante daquilo que vive esse sistema global, esse sistema eclesiológico, essa situação todinha. Ele se perseverar até o fim das nossas vidas, ou se o arrebatamento da igreja acontecer no período em que estamos perseverando em cima disso, então seremos salvos. Mas esse fim, ele está tratando que o fim aqui, presta atenção, esse fim de Mateus 24:13 não é o arrebatamento, não é. Porque esse fim está falando da consumação da guerra do Armagedon, que chegará ao fim. As pessoas na grande tribulação que receberão a marca da besta, que receberão aquele sistema globalizado, essas pessoas serão condenadas. Mas os escolhidos de Deus, haverá salvação na grande tribulação. Haverá salvação na grande tribulação. Alguns escolhidos de Deus, uma população que nunca ouviu falar de Cristo, que nunca ouviu falar do Evangelho, nascerão e vão crescer nas nações. Nesse tempo, pessoas que não ouviram falar de Cristo vão nascer enfrentando o sistema globalizado do anticristo, enfrentando aquela situação toda do governo do anticristo. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma grande obra de Deus, poderosamente, porque Deus está no controle, o trono está no controle. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma pregação do evangelho no mundo inteiro em massa, só que não é pela igreja, só que não será pela igreja. No versículo de número 14, aonde eles confundem a situação do versículo de número 14 para poder dizer que o evangelho, ele, depois que ser pregado no mundo inteiro, aí sim acontecerá o arrebatamento. Mas não é dessa forma que se interpreta esse 14. Vamos ler. Verso 14. E será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos diante de uma palavra mal interpretada por muitos teólogos por aí. Nós estamos diante de uma palavra mal interpretada por muitas pessoas que são embalistas, que são empolgados, emotivos, que pegam o texto sem nenhuma responsabilidade de pegar a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, de debruçar nos textos e entender o que é que está acontecendo, o que é que está aqui o Senhor Jesus falando. Nós estamos diante de um texto extraordinário, maravilhoso, que se nós formos falar só desse texto, ficaríamos aqui horas nesse vídeo, que não é o propósito de ficar horas nesse vídeo, mas é algo forte. O evangelho será pregado até o fim. O evangelho eterno é o mesmo evangelho que pregamos hoje, mas esse evangelho, quem pregará esse evangelho nesse tempo de grande tribulação, a igreja não ficará na terra, a igreja não ficará para a grande tribulação. Então, Jesus está falando acerca de um momento crucial. Mas aí está dizendo, eu já preguei sobre isso várias vezes, que depois que o evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim, o arrebatamento da igreja. Eu não posso fazer nada se você já pregou isso.
Não posso fazer nada se você pregou isso sem entendimento, se você pregou isso por preguiça de estudar, se você pregou isso porque você acha que você está certo e você não quer sair da posição errada que você está. Isso aí eu não posso fazer nada por você, mas eu posso provar para você que você está errado de ter pregado isso. E quem prega isso está equivocado, precisa estudar mais. Quer ver? Se nós formos para Romanos, vamos para Romanos. Romanos, no seu capítulo 1, Romanos capítulo 1, deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui. Romanos, nós vamos ter aqui uma compreensão desse texto categoricamente, que nos trata desse assunto muito importante. Romanos capítulo 1 diz assim, olha só, no seu versículo, aleluia, deixa eu achar o versículo aqui, Romanos, versículo de número 8 de Romanos, no capítulo 1, diz assim, eu vou ler o texto. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é publicada a vossa fé. Olha que coisa extraordinária. Em todo o mundo é publicada a vossa fé. São palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Para a igreja que estava em Roma, Para a igreja que estava em Roma. A igreja que estava em Roma anunciou a mensagem da fé, a publicação da fé no mundo inteiro. Como que nós podemos pegar Mateus 24:14 e dizer que o evangelho será pregado no mundo inteiro, então virá o fim? Então era para ter chegado o fim no tempo de Paulo. Anota esse texto aí, Romanos 1:8, está nos fazendo entender Mateus 24:14, que não tem nada a ver com o fim relacionado ao arrebatamento da igreja. Não tem nada a ver com o fim relacionado ao arrebatamento da igreja. Esse fim que nós lemos no versículo 13 não é o fim relacionado ao arrebatamento da igreja. Esse fim que nós estamos vendo aqui em Mateus 24:14 não é relacionado ao arrebatamento da igreja. O fim que nós estamos vendo no versículo 6 de Mateus 24 não é relacionado ao arrebatamento da igreja, porque ele diz ainda não é o fim. Então, ainda não é o fim. A igreja passará pelo princípio das dores, com sinais do princípio das dores, mas a igreja não passará pela grande tribulação. O fim de 24:13 não é o arrebatamento da igreja. O fim de 24:14 não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, no versículo 14, já aconteceu. Aqui no 14, verso 14, já aconteceu. Agora, quem que vai pregar o evangelho então? Quem é que então vai pregar o Senhor? O senhor acabou de ler aí, apóstolo Wagner, que no Romanos 1:8, a fé foi publicada no mundo inteiro. Tá, beleza. E Jesus não voltou, certo? Certo. E quem é que vai pregar o evangelho então? Então vamos para Apocalipse, capítulo 14, olha só. No meio da grande tribulação, em Apocalipse, capítulo 14, eu sei que tem pessoas que vão ouvir esse áudio e vão dizer, mas isso eu já sei, Você já sabe, mas tem muita gente que não sabe. E para saber, precisa viver e ensinar com autenticidade. Capítulo 14 de Apocalipse, no verso de número 6, diz assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para anunciá-lo aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Prostrai-vos e invocai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e os mananciais das águas. Aqui, no tempo da grande tribulação, haverá escolhidos do Senhor, escolhidos de Deus, que serão salvos por não ter conhecido nem nunca haver falado de Jesus Cristo. E os anjos vão pregar o evangelho eterno. Ora, se nós formos colocar isso aqui para Mateus 24:13, dizendo que lá é o fim,
da igreja na terra, o arrebatamento, onde que entra esses anjos pregando o evangelho? Então, enquanto a igreja estiver na terra, anjo nenhum prega. Agora os anjos vão pregar o evangelho do reino, não é o gospel, não é o evangelho sistemático, mundano, corrompido, fracassado, falido, não. É o evangelho do reino, o evangelho eterno, o evangelho eterno, o evangelho do reino. Esses vão pregar durante a grande tribulação. E muitos vão aceitar. E eles vão ter cinco condições para serem salvos, que está descrito do capítulo 14 e que vai até o verso 13, do 6 ao 13. 5 condições eles vão ter. Primeira condição: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Prostrai-vos e invocai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Então os anjos vão pregar o evangelho. Eu estou falando com você aqui situações onde eu preciso explicar de forma plausível e correta acerca do tempo do fim e da grande tribulação. Lembrando, a partir do capítulo 14 de Mateus 24, já não estará mais a igreja nessa terra. No verso 15 ele diz: portanto, quando vides que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Ora, meu amado e querido irmão, irmã em Cristo, líder, pastores, mestres, teólogos, ora, quem lê, entenda. O que é que ele está tratando? Quando a igreja for arrebatada, o poder do erro vai começar a sua saga de forma bem intensa, forte. Por quê? Porque o poder do homem da iniquidade vai se manifestar em carne. Ele vai estar em carne. Então o anticristo, ele há de aparecer declaradamente como o próprio Cristo. Próprio Cristo. É o que o mundo está esperando, é o que Israel está esperando. Porque Israel negou ao Messias, exceto aos judeus messiânicos, né? Enfim, então ele fará muitas obras como tal, e entre elas ele levantará o seu templo, ele levantará o templo em Jerusalém, que é o terceiro templo que está descrito na palavra de Deus, nas suas profecias, né? O terceiro templo. Então nós temos primeiro templo, o segundo, o terceiro templo que o anticristo vai levantar, e o quarto templo que o Senhor Jesus Cristo irá levantar na sua vinda, na segunda vinda. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Cordeiro de Deus! Louvado seja Deus! Então, se nós estamos diante aqui de uma situação, porque em Jerusalém, enquanto os sacerdotes estiverem ministrando ali, já por 3 anos e meio, o próprio falso Messias há de ordenar o cancelamento do sacerdócio e do culto, conforme Joel está declarando nos seus textos. Quando o sacerdote estiver ministrando ali no templo, aquela coisa toda que sempre houve, que sempre teve, ele vai se manifestar. 3 anos e meio sendo chamado de Messias, vai ser um mártir, o próprio anticristo é chamado de Messias. Depois de 3 anos e meio ele não vai aguentar isso, ele vai quebrar o pacto. E ele vai se mostrar como falso Cristo. Ele vai se mostrar como o anticristo. Então ele vai cortar ele vai cortar o ofício sacerdotal. Ele vai cortar o culto sacerdotal. Ele vai cortar ali o sacerdócio do culto. Joel, capítulo 1, verso 9 até o 10 descreve: chorai, sacerdotes, lamentai-vos. Ele vai cortar. E o que vai ocasionar uma decepção muito grande em Israel. Então, nesses dias dar-se-á o início, né, da perseguição do remanescente que fugirá para o deserto. Aí o remanescente que estará no meio, Deus vai arrebatá-los para o deserto. Apocalipse 12, nós estamos tratando do dragão que persegue a mulher, que joga água, mas a terra para a água e ela é levada no deserto, e ali haver segurança. No deserto vai haver frutificação. No deserto vai haver o sustento para o remanescente. Esse remanescente é os 144 mil. São 12 mil de cada tribo,
que Deus preservou homens virgens para dar continuidade a uma nação santa, agora poderosa, que virá a se tornar o Israel santo com o Messias na segunda vinda. Pois bem, estamos diante aqui então de uma situação onde o próprio Daniel descreve no seu capítulo de número 9 as suas 70 semanas. Eu não vou explicar 70 semanas, mas eu vou falar algo. O que é 70 semanas de anos? As 70 semanas de anos de Daniel, que implica uma situação onde para Israel, para a santa cidade, eu preciso de ler esse texto. Eu preciso de ler esse texto para você. 70 semanas. 70 semanas. Se você não compreender essas 70 semanas, se você não entender o que é que Daniel está falando acerca dessas 70 semanas, você nunca vai entender, você nunca vai conseguir compreender o arrebatamento da igreja. Você vai falar besteira o resto da vida. Você vai falar besteira o resto da vida. Você nunca vai entender. Então, olha só. Daniel capítulo 9, nos seus versos aqui, no verso de número... Capítulo 9, verso de número 27. Verso de número 27. Vamos começar a partir do verso de número 26. Diz assim: desde o princípio das suas súplicas saiu a sentença, e eu vim para fazer compreender, porque tu és muito amado. Entende, pois, a sentença e compreende a visão. Verso 24. 70 semanas, é o Gabriel falando com o Daniel. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo de Israel e sobre a tua santa cidade, para exterminar a transgressão, para tirar o pecado, e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então nós estamos vendo uma profecia de 70 semanas de anos. Para nós entendermos as 70 semanas de anos, nós precisamos saber de Levítico capítulo 25, seus versos 8, para compreender ela de forma objetiva e resumida. Nós vamos ler Mateus capítulo 1, verso 17, das deportações, das gerações que passaram diante. Quando Jesus Cristo ele encarna e ele vem para Israel, essas 70 semanas de anos, depois da terceira geração, ela está correndo, 70 semanas de anos, ela está correndo. Então, quando Jesus Cristo ele encarna, já tinha ali das terceira geração para frente, 400 anos, 483 anos. 483 anos, segundo Mateus 1,17, da terceira geração para lá, Jesus Cristo encarna. 483 anos. Ela parou em 483 anos esse relógio. Quando Jesus vai curar uma Ciro, uma gentílica, quando ele vai curar ali uma gentia, esse relógio para em 483 anos. Então, 483 anos. Então falta 7 semanas de anos, né? 7 semanas de anos, então, para formar essas 70 semanas de Daniel, que fazendo a contagem de 49, né, que é igual a 7 semanas de anos até o jubileu, 49, que é 7 semanas de anos até o jubileu, nós vamos contar isso. Eu não vou tratar desse assunto, porque o meu objetivo não é esse assunto. Embora está dentro do assunto, mas o meu objetivo é mostrar que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas eu não posso, porque se eu for falar disso, eu vou estar dando um curso superior, um curso de alto nível, mas eu não estou dando esse curso de alto nível, eu não estou falando para formar ninguém e nem graduar ninguém, eu estou dando um parecer gratuitamente para que você possa compreender de forma resumida, né? Então, o que vai acontecer desse ano do jubileu dentro de 483 anos, faltando 7 semanas de anos para formar o 50º ano do jubileu, né? O 50º ano do jubileu, que é 50 anos, 50 semanas de anos, que dá 500 aqui, mas 50 semanas de anos. Então, a população mundial
população mundial vive os seus anos de 6.700 anos, aproximadamente, mais de 6.700 anos de existência humana. Então, o jubileu fechará em 7.000 anos. 7.000 anos. Tem quase essas gerações que vêm pela frente. Estamos vivendo situações terríveis para o acontecimento do arrebatamento da igreja. 70 semanas de Daniel, eu li aqui, que está decretado para Israel e a Cidade Santa. Israel e a Cidade Santa. Não está decretado para a igreja. Amém? Não está decretado para a igreja. Muitas das vezes você vai ver eu falando isso aqui, talvez você vai ver eu falando isso aí e não vai compreender o que eu estou dizendo, porque eu não vou entrar em detalhes. Eu estou só dizendo para você que a igreja não será introduzida na grande tribulação. Eu quero ler para você os textos, que diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Esses textos são textos que nos mostram situações onde nós precisamos ver e entender muito de forma gloriosa que a igreja não passará pela grande tribulação. Vamos lá. O primeiro texto que nós temos é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos para a palavra de Deus. Eu não vou dar detalhes do que eu falei, eu só estou falando com você resumidamente para que você possa estudar a palavra de Deus e ver, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, diz assim: E esperar do céu seu Filho Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a quem nos livra da ira vindoura. Olha isso. A quem nos livra da ira vindoura. Ira vindoura é o dia do Senhor. Ira vindoura é a grande tribulação. Vamos para o segundo texto. Lucas 21, no verso 36. Lucas 21, no verso 36. Nós estamos aqui diante de uma situação que pode causar algumas coisas no seu entendimento, porque você precisa saber a verdade. Você precisa saber aquilo que é verdade. E é a verdade que vai te salvar. É a verdade que vai te livrar. Em Lucas, capítulo de número 21, Lucas 21, verso 36, diz assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, e orai a fim de que sejais dignos de evitar todas estas coisas que vão acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Meu Deus, olha que coisa, olha que texto extraordinário, que texto maravilhoso, que texto lindo, extraordinário. Eu quero ler esse texto de novo para você. Quero ler. Esse texto, ele fala de uma situação muito maravilhosa. Eu quero ler esse texto aqui na versão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. 21:36 de Lucas. Vigiai, pois, em todo o tempo, e orai a fim de que sejais dignos de evitar todas estas coisas que vão acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha só, está em pé. Então os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, eles não tiveram força e não puderam estar em pé diante do Filho do Homem. O que é estar em pé diante do Filho do Homem? Em dia de tribulação. Agora, ele não nos convida a orar com ele no Getsêmani, mas ele agora está alertando grandes acontecimentos escatológicos, pois a turba não virá sendo Judas o traidor, né? Mas com o anticristo. O que esse texto, o que eu quero dizer aqui? Esse texto está dizendo que a turba que virá não virá com Judas o traidor, virá com o anticristo. Então nós vamos perseverar, permanecer em pé diante de Jesus. É o que é? É estar arrebatado diante dele e em pé, portando dignamente como servos, como vigilantes. Então isso é estar em pé, isso é estar de pé, porque a turba que veio com Judas era uma coisa, agora a turba que vem com o anticristo é outra coisa. Vamos para outro texto. Esse texto é maravilhoso, eu queria explicar esse texto, mas eu estou dando o texto para você entender. Apocalipse 3:10.
Eu acho o texto de Apocalipse 3:10 o texto mais claro. Existem pessoas que têm muitos argumentos fúteis, de versículos bem isolados, que não definem nada, porque não sabe manusear a Bíblia de forma correta, então eles batem o pé em textos isolados. Eu não gosto de ensinar dessa maneira, eu estou ensinando dessa maneira porque eu achei por bem. Estou ensinando assim porque eu achei por bem. Diz assim o texto: porque guardastes a minha palavra, que provou a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro e que provará os que habitam sobre a terra. É um texto muito claro. É um texto muito claro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1, diz assim, outro texto: mas acerca dos tempos proféticos e das estações, irmãos, não há necessidade que eu vos escreva. É Mateus 24, Jesus está falando, não há necessidade, não é para vocês. Isso é para Israel, isso é para o mundo. Não é para vocês. Não é para vocês. Em Atos 1:7, ele também diz a mesma coisa. Não é para vocês. Enfim, eu não vou ler esses textos todos, porque vai demorar muito esse vídeo. Eu não vou dar todos os textos, mas tem muitos textos aqui que nós poderíamos falar muito bem. E já esses textos que pré-compreendidos de vós, possa estar abrindo vossa mente para vos informar que a igreja não passará pela grande tribulação. Sabia que no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 4, ali tem uma primeira profecia escatológica? É verdade. E ali nós estamos vendo a primeira profecia escatológica. Irmãos, vigiam porque nós estamos para ser arrebatados. Porque o anticristo precisa operar. Eu preciso ler um último texto. Eu tenho que ler um último texto para você. Esse texto é fundamental. Fundamental. Esse texto é um texto fundamental, que trata aqui de uma situação bem poderosa. O seu livro de 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, acompanhe comigo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do nosso Senhor nos ares. E dessa maneira estaremos para sempre com o Senhor. O verso de número... O capítulo 5, do verso 2 diz assim: porque vós sabeis perfeitamente que o dia da vinda de nosso Senhor virá inesperadamente, assim como ladrão de noite. E por que você prega que para a igreja vigiar que Jesus vem como ladrão? Eu nunca vi ladrão casar com a esposa. Ou seja, eu nunca vi um casamento implicar uma vinda repentina do esposo como ladrão. Não. Consertando a fala. Um casamento não se dá de forma repentina, como se a pessoa estivesse chegando ali de repente. Aqui é como ladrão, né? Não é ladrão, como ladrão. Então, aí já é um princípio. Olha o texto. Olha só o texto. Verso 3, pois quando disserem paz e segurança, então virá sobre eles a destruição repentina, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Verso 4. Isso é para você entender. Isso é para você entender. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Se você estiver em trevas e prega que a igreja vai passar pela grande tribulação e receber Jesus na sua vinda como ladrão, então você realmente está provando que está em trevas mesmo. Então você está provando que você adequa a um sistema religioso e não ao evangelho do reino. Aí você está provando isso. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Verso 5, né? Não sois filhos da noite, nem filhos das trevas. Então, filhos do dia é filhos da graça. Filho da noite é os filhos da lei. É os que cumprem a lei. E Israel está até hoje na lei, debaixo da lei. Portanto, não durmamos como os demais, Israel e mundo. Mas, pelo contrário, vigiamos, sejamos sóbrios.
Porque os que dormem de noite, dormem, e os que embriagam à noite se embriagam. Israel. Israel está dormindo, porque Israel está debaixo da lei, embriagados com a lei. E nós estamos na luz, estamos no dia. O dia é a luz. Então nós não podemos dormir na luz, no dia. Nós temos que estar sóbrio. Temos que estar sóbrio. Então a igreja já não estará aqui para ser surpreendida como ladrão. Ora, meu irmão. Não, a igreja não estará aqui para ser surpreendida como ladrão. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tudo de bom, de maravilhoso possa acontecer na sua história. E que esses minutos que ficamos aqui possam ser compreensíveis